Eu quero começar esse vídeo aqui lendo uma mensagem que eu recebi no Instagram no sábado. Foi enviado pelo Carlos e ele diz o seguinte aqui: Oi Henry, sou boliviano e moro no Brasil. Te escrevo porque na Bolívia tem começado a acontecer o golpe de Estado contra o Evo Morales. Não sei quanto você está por dentro, mas certamente deve ter escutado dos protestos fascistas por lá. Te escrevo isto porque faz poucas horas que várias unidades da polícia boliviana se amotinaram. Assim, acho fundamental que se comece que a gente esclarecida comecem a denunciar o golpe. Temo muito pela minha família lá, pois a polícia amotinada, os grupos fascistas entraram em cena ainda mais descaradamente. Obrigado, Henry. Quando eu li essa mensagem do Carlos no sábado, fiz a nota mental de pesquisar sobre o que estava acontecendo na Bolívia, de entender o que estava acontecendo lá, porque eu não acompanhei as notícias das eleições na Bolívia, não é um país sobre o qual eu tenho me debruçado. Jamais imaginaria, talvez nem eu nem o Carlos, que no dia seguinte, no domingo, você teria uma movimentação para um golpe de Estado, de fato, que agora tem levado o país ao caos. Então a situação na Bolívia é muito preocupante e eu quero repassar com vocês aqui algumas coisas, porque o que você tem no momento agora é o que geralmente acontece em muitos movimentos políticos, mas é uma guerra de narrativas. Você tem duas versões muito diferentes sobre o que está acontecendo ali. Por um lado, algumas pessoas afirmam que o autoritário, o ditador é o Evo Morales e ele está sendo deposto agora para poder implementar de fato a democracia. E por outro lado, você tem pessoas denunciando o golpe de Estado contra o Evo Morales, que de fato ele é o presidente eleito legítimo do país e que agora está sendo deposto por grupos reacionários de extrema-direita. Então vamos entender primeiro quem é o Evo Morales. O Evo Morales era líder sindical dos cocaleiros, ou seja, dos plantadores de coca da Bolívia, que é uma planta tradicional do país. Ela é usada atualmente em grande parte para a produção da cocaína, mas não é apenas isso. Na verdade, eles usam lá para chás, medicinal, usam por causa da altitude também. Se você viaja para esses países como Peru e Bolívia, você possivelmente vai tomar um chá de coca ou vai mascar a folha de coca porque ajuda a lidar com a altitude. Ou seja, é uma produção muito importante para o país. Ele era o líder sindical desse grupo e se tornou presidente do país em 2006, aproveitando uma onda de esquerda e de centro-esquerda na América Latina. Vários governantes de esquerda se elegeram nessa época após o Lula, incluindo a Kirchner, incluindo o próprio Evo Morales. E assim como o Lula, para muita gente, o Evo Morales simbolizou uma ruptura com o sistema, com o establishment, porque vinha de uma origem humilde, é de uma etnia indígena, ou seja, ele representava uma grande parte da população boliviana, rompendo uma tradição de governos de elite boliviana. E desde então, desde 2006, ele tem sido reeleito para a presidência da Bolívia. Segundo estatísticas oficiais, reduziu a desigualdade no país, melhorou a relação internacional da Bolívia também, e agora nesse ano 2019, ocorreu uma nova eleição. E o que se deu foi que surgiram denúncias de fraude nas eleições, isso no momento da apuração das urnas. Tem uma thread do Twitter bem interessante que mostra aqui o que se deu e por que deu essa confusão em torno da apuração. Porque até o momento na apuração em tempo real indicava que o oponente do Morales estava com um índice, um percentual, que levaria as eleições para o segundo turno, o opositor é o Carlos Mesa. A apuração foi suspendida por um tempo e quando volta indica que tinha aumentado bastante a diferença de votos entre o Morales e o Mesa e que o Morales ganharia no primeiro turno. Isso levou a uma suspeita de fraude denunciada pelos opositores políticos do Morales e também levou a convulsão social nas ruas. O movimento foi crescendo ao ponto que o Morales sentiu na obrigação de propor novas eleições, mas não deu tempo. Então, ao longo do final de semana, isso degringolou de um modo que ele foi forçado a renunciar pelos militares, estão perseguindo aliados do Morales no país, estão acorrentando pessoas a postes, tomaram o controle da TV, estão incendiando e apedrejando casas. É uma situação muito complicada mesmo lá. Muitos ministros do governo do Morales se refugiaram na embaixada mexicana, que ofereceu asilo político para eles, incluindo para o Evo Morales também, que ainda não está na embaixada. E como eu disse, você tem essas duas histórias se desenvolvendo, duas narrativas. De um lado é que derrubaram um ditador, o Evo Morales, e por outro lado é que está rolando um golpe de Estado, que é o que tudo indica, na verdade. O cenário que se desenvolve agora é de um golpe de Estado, é da derrubada de um presidente e de um governo eleito, e é difícil prever as consequências disso. Outro personagem importante nesse momento ali, nesse cenário na Bolívia, é o tal do Luiz Fernando Camacho, conhecido como El Macho, que é o líder de um movimento político não partidário na Bolívia. Ele é de extrema direita, ele é fundamentalista religioso. Inclusive tem uma cena que é assustadora, que foi publicada nas redes sociais nesse final de semana, que é uma foto dele invadindo a presidência e pondo a Bíblia sobre a bandeira da Bolívia. O tom geral do Camacho é o tom das extremas direitas pelo mundo, né? Antissocialista, antifeminista, contra certos direitos civis, ultra-religioso.
Ou seja, você tem uma guinada para a extrema-direita que você tem visto em outros locais também, desse modo na Bolívia agora, de modo violento. Você tem uma retórica violenta também, como você observa também nesses grupos, armamentista, de perseguição de opositores. O Jair Bolsonaro e outros bolsonaristas já expressaram apoio ao golpe militar na Bolívia, estão celebrando esse momento. É importante que a gente denuncie o que está acontecendo lá, embora, como eu disse, está muito confuso tudo ainda. A gente não tem muita informação fidedigna sobre o que se passa lá agora. Ao mesmo tempo que acontecia isso na Bolívia, esse evento sério agora e grave, e que pode destabilizar também a região, você teve aqui na Espanha a eleição geral aqui. É a segunda eleição desse ano, teve uma eleição no começo do ano, que ganhou o Partido Socialista Obreiro, o PSOE, porém a esquerda não conseguiu a maioria no parlamento, a maioria absoluta no parlamento, a ponto de conseguir governar. Então, o primeiro-ministro aqui, o presidente do governo, o Pedro Sánchez, propôs uma nova eleição, na expectativa de aumentar a influência do PSOE e conseguir mais assentos, e assim conseguir governar de maneira mais tranquila, e o que se deu agora na eleição foi o contrário, né? O resultado já saiu, foi uma estratégia catastrófica do Pedro Sánchez, eles não apenas não conseguiram mais assentos, como perderam assentos, e perderam assentos para a extrema-direita. Então você teve uma migração de votos de um partido que seria liberal aqui, que é os Ciudadanos, esses votos migraram para a extrema-direita aqui, que é o partido Vox, que também tem essas pautas reacionárias, contra imigrantes, contra muçulmanos, contra feministas, e migraram também para o partido mais tradicional aqui, que é o PP, que é o partido conservador aqui. Então o que você viu nesse momento, essa tentativa da esquerda de conseguir maior representação no parlamento foi o contrário, eles perderam a representação e vai ficar mais difícil governar ainda do que já era antes. Então pode ser que a gente veja em breve uma nova eleição, e o grande receio é essa ascensão da extrema-direita. A Espanha tem uma tradição de movimentos de esquerda, tem uma tradição de ser progressista, de uma luta por pautas progressistas, e agora o que você tem visto é uma reação de fascistas mesmo. Porque muita gente que integra esse partido tem, de fato, uma retórica franquista, né, referente ao antigo ditador aqui, o Francisco Franco, claramente fascista. Quando o PSOE ganhou nas eleições no começo do ano, eu levantei essa pergunta: até que ponto essa vitória da esquerda aqui na Espanha seria, de fato, algo sólido e consistente e duradouro no combate à extrema-direita, ou seria uma vitória efêmera que depois seria revertida? Então, aparentemente, foi uma vitória efêmera, porque agora o que a gente vê é aumentando mesmo o impacto da extrema-direita. Inclusive, tem uma região aqui próxima onde a gente mora, que é a Múrcia, é uma comunidade autônoma aqui da Espanha, na qual a extrema-direita teve a maioria dos votos em relação a outros partidos. Então, é realmente muito preocupante. Esse ciclo político no mundo agora, essa guinada para esse reacionarismo, para essas pautas fundamentalistas religiosas, em muitos casos, retrógrada, é muito preocupante. É muito preocupante. No Brasil, vocês têm o Bolsonaro, que é o presidente da República, que já é um reflexo desse movimento no mundo. Mas, como eu disse, é muito preocupante, gente. Eu desejo força para o pessoal na Bolívia lá, para quem está lá resistindo agora a esse momento complicado, que possivelmente vai levar a um governo repressivo. Esse é o grande temor, e certamente não será eleições livres. Se você exclui um candidato como o caso do Evo Morales, se você não permite que ele participe da eleição, não é eleição livre. Eles criticaram a fraude na eleição e agora vão fazer uma eleição que será fraudada também. Se tiver eleições, né, essa é a preocupação. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa situação aqui. Vocês estão acompanhando a situação na Bolívia, e se vocês acompanharam também as eleições aqui na Espanha. O que vocês pensam sobre isso aqui, sobre essas narrativas que estão se desenvolvendo agora, né? Sobre o Evo Morales como um tirano que agora foi deposto e sobre o golpe de Estado agora, né? Como eu disse, o mais provável que a gente tenha visto agora seja um golpe de Estado que vai levar a Bolívia para o atraso e para o retrocesso. Também sobre o apoio do Bolsonaro para o golpe de Estado. Deixa seu comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoio, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau. Buenas noches. Aquí estamos en la ciudad del Alto. Aquí quiero denunciar a la comunidad internacional, a derechos humanos, que este golpe, la logia del pueblo de Bolivia ha preparado contra Evo, contra el pueblo oprimido, contra este pueblo sufrido. Evo ha sido gobierno de los pobres. Ahora están en camino con un golpe de Estado. Y queremos que se pronuncie en el mundo entero de derechos humanos, si es que existe. Nosotros nos hacen creer eso, pero ¿cómo será? Pero quisiera que se pronuncie, que nos vengan a defender, que nos están ya acorralando a la paz, como es el sede de gobierno, ya están viniendo en camino caravanas de armamentos junto con los Santa Cruz, con los de los Unión Juvenil Cruceñista Santa Cruz están viniendo de Tarija, de Salta de Potosí. Ahora nosotros tememos por nuestras vidas, ¿qué pasará con nosotros? Y todo esto es culpa de este señor Camacho, que no tiene piedad, no tiene corazón. A nombre de Dios nos va a matar, nos va a asesinar a nuestros hijos. Yo soy madre de familia, tengo hijos
y temo por mi vida y por mis hijos, por mi familia. Estamos totalmente de miedo, pero al mismo tiempo también estamos aquí en el Alto con una lucha, con un coraje, a ver si ellos van a ganar o nosotros vamos a ganar. Y solo quisiera pedir, todo ya lo han tomado, ya no, los canales televisivos bolivianos, ATV, Unitel, Canal 11, ya no están transmitiendo, ya no están a favor de nosotros, están a favor de la logia, de los ricos, de esos jailones de zona sur, todos ya sean en contra de nosotros. El pueblo está ahorita sufriendo, ya no tenemos voz. Por eso llamo a la comunidad internacional que se pronuncien por este pueblo. Este es el verdadero pueblo. Ellos no son el pueblo, dicen que son el pueblo. Ellos son una logia de ricachos, empresarios millonarios que pueden pagar sicarios, que pueden comprar armas. Han financiado este golpe. Pedimos auxilio a la comunidad internacional. Por favor, pronúnciense.